Bem, a partir de agora, a novela da vida real, a partir da semana que vem, deixa eu deixar bem claro uma coisa aqui, a partir da semana que vem, nós teremos o Balanço Geral o Verdade do Povo só às terças-feiras. Só às terças-feiras. Dentre as coisas todas, vai ser o quadro Verdade do Povo vai permanecer só às terças-feiras, sempre com um assunto importante ou uma ajuda que a gente possa dar a uma pessoa que precise. Mas sempre com um assunto importante também. A partir da semana que vem, o Verdade do Povo só às terças-feiras. E o Balanço Geral vai seguir o normal até 2h45, ok? Tá no ar. Verdade do Povo. Eu recebo aqui no estúdio a modelo Cristina Mortágua. O auge da sua carreira foi na década de 90, quando ela fez ensaios sensuais para as maiores revistas do país e marcou presença em desfiles das grandes escolas de samba no Rio de Janeiro. Recentemente, ela se envolveu em algumas polêmicas com seu filho, fruto do seu relacionamento com o ex-jogador Edmundo. Cristina hoje está em uma nova fase. Ela resolveu dar a volta por cima e é sobre isso que a gente vai conversar agora aqui no Verdade do Povo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, um prazer estar aqui com você. Prazer é meu. Eu estou aqui com uma carta que o seu filho escreveu para você. Eu queria pedir permissão a você para ler um trecho dessa carta. Fica à vontade. A carta diz o seguinte: eu, Alexandre Mortágua de Souza, venho por meio deste e-mail publicamente pedir perdão à minha mãe. No dia da tragédia em Santa Maria, estava de férias em Londres, mas acompanhei o caso todo e fiquei bastante comovido e sensibilizado com a morte de todos aqueles jovens e com o sofrimento e desespero de seus pais. Me coloquei no lugar de minha mãe, que sempre me criou com muito amor. E entendi a sua superproteção. Ela cresceu, acreditando ter sido abandonado pelo meu avô e sofreu alienação parental por parte da minha avó, que também foi mãe solteira. Hoje, eu entendo que ela não desejava a mesma dor e sofrimento que passou na infância. Ela não queria que a sua história se repetisse comigo, mas com a ausência do meu pai, teve que minha mãe me criar sozinha. Incapaz de obrigar meu pai a ser presente, sua preocupação e excesso de amor me sufocaram. E eu não soube lidar com a sua superproteção. Passamos, porque ela sempre esteve do meu lado, por um período de raiva, negação e culpa que acabou prejudicando a nossa relação e resultou no episódio que ficou conhecido como a confusão da delegacia. De novo, peço perdão pelo ocorrido. Se ela errou, foi por excesso, nunca por falta. Linda, inteligentíssima, de excelente coração e uma leoa para proteger quem ama. Só merece meu respeito, admiração e meu mais sincero pedido de desculpas. Hoje, nos entendemos, acima de qualquer coisa, como seres humanos, e respeitamos muito um ao outro o que passou. Mãe, eu te amo, e meu pai não carrega a verdade com ele. Alexandre Mortágua de Souza. Esse é o e-mail que teu filho mandou para você. Quando foi isso? Não, ele não mandou para mim. Eu vi por acaso no site e depois repercutiu em alguns outros sites. E eu fiquei muito surpreendida porque acho que saiu numa segunda-feira, se não me engano, e ele tinha passado a semana do carnaval lá em casa. Ele agora mora em São Paulo. Ele levou uma amiguinha
a Valentina, uma querida também. Eles passaram o carnaval lá em casa, curtimos bastante. E assim, o Alexandre, ele é muito difícil de expressar os sentimentos dele, sabe? E foi um final de semana delicioso, onde a gente se divertiu muito. E eu fiquei muito surpresa com tudo isso que ele escreveu. Eu, ao mesmo tempo, eu fiquei muito orgulhosa, porque eu vi que o meu passarinho criou asas e está aprendendo a voar sozinho. Reconheci que a minha superproteção, meu excesso de amor, talvez tenha feito um pouco de mal para ele, mas, como ele falou, eu errei sim, no excesso. Eu não acredito que tenha sido na falta. A minha proteção era muito grande. O medo dele vir a sofrer todos os traumas que eu sofri na minha infância era muito grande. Então eu fazia de tudo para protegê-lo. E a gente não tem que proteger o filho da vida. A gente tem que prepará-lo para o mundo, porque eles vão criar asas e vão voar. E eu sofri realmente alienação parental. Eu fui retirada dos braços do meu pai. Eu morava com meu pai e com a minha mãe. Eles brigavam muito, uma história assim muito mal explicada, que meu pai me contou a versão dele. A minha mãe não consegue falar sobre o assunto. A minha avó, que foi a intermediária de tudo isso, ela já não está mais aqui. A minha avó que falou: você volta para casa com a Cristina, mas ele nunca mais vai ver vocês duas. A minha mãe acatou essa decisão e o meu pai foi fraco em aceitar essa condição, porque como homem eu acho que ele deveria se impor. Mas eu não estou aqui para julgá-lo. Ele já está perdoado, eu não sinto raiva, ele não me fez mal nenhum. Apesar de eu ter acreditado a vida inteira que eu tinha sido rejeitada. Quando eu procurei, aos 25 anos, quando o Alexandre já tinha nascido, e eu descobri a verdade, para mim foi um choque, porque aquela senhora, aquela que me criou, a minha avó, que eu idolatrava, e que eu amava tanto, eu vi o grande mal que ela tinha feito na minha vida. E hoje em dia, as pessoas falam muito em alienação parental, e eu fui pesquisar o que é alienação parental. E alienação parental é uma coisa muito séria, que poucas pessoas têm consciência, e ela causa traumas muito grandes. Inclusive, eu ainda não lancei o meu livro. O meu livro fala de... Isso é apenas uma boneca ilustrativa. Esse livro não fala de biografia, porque eu acho que eu não tenho uma história ainda para escrever uma biografia. Esse livro fala da dor de uma mulher após um divórcio, que foi o meu divórcio. Eu quis desmistificar o mito de que uma mulher que um dia foi considerada sex symbol, foi considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, que na época ainda era, ela tem sentimentos, ela sofre, ela também é de carne e osso. É de carne e osso, ela fica na fossa e ela precisa de um tempo para sobreviver a esse rompimento. Então, esse livro é a minha experiência do meu divórcio que eu quero passar para as mulheres. Agora, Cristina, como é a relação hoje com o seu filho? A minha relação com meu filho hoje é ótima. É ótima, graças a Deus. Profissionalmente, aquele vídeo que você fez com ele, que as pessoas criticaram, algumas pessoas criticaram o vídeo, como é que foi esse vídeo com vocês dois? Olha, Wagner, eu vou falar agora uma coisa que eu nunca falei em lugar nenhum. Mas agora o Alexandre tem 18 anos. A condição dele é assumida. O que acontece é o seguinte:
Tinha um jornalista que ele publicou 2 notas. Sabe aquelas notas que se dá em jornal, que não dá nome para as pessoas, mas dá tudo a entender de quem está se falando? Então dizia que o filho de uma ex-modelo e um jogador de futebol polêmico já tinha decidido sua opção sexual, frequentando tal lugar assim, assado. E eu sentia que o meu filho estava sendo discriminado no colégio, ele estava com problemas, o rendimento dele no colégio estava baixando. Eu estava fazendo um ensaio chamado As Musas dos Anos 90 para o Jornal Extra. E o meu filho estava observando. Ele estava com a minha câmera digital, ele adora fotografar. E ele estava olhando. Eu falei assim, quer fotografar, Lilian? Na época ele queria até ser modelo. Ele, eu quero. Eu vou fazer uma foto. Ele, tá. Vamos imitar aquela campanha da Calvin Klein? Eu falei assim, vamos. Aí fizeram toda a produção em cima. E, na verdade, para você ver como é que a superproteção... Eu paguei um preço muito alto sempre para poupar o meu filho. Eu achei que... Eu já desconfiava da condição dele, né? Mas eu queria que ele tivesse mais idade e mais estrutura emocional para suportar o preconceito da sociedade. E com esse ensaio eu quis meio que camuflar, protegê-lo, mostrar uma virilidade. Agora, Cris, de uns tempos para cá, sua vida está marcada por algumas polêmicas. Que uma dessas aí foi em 2010. Você está me dizendo que você fez por uma questão até de dar uma camuflada na opção dele. Foi. Mas você faria hoje? Você faria tudo de novo? De jeito nenhum, Wagner. Olha, eu não sei se eu deveria falar isso aqui, mas é verdade, tem que ser dita. Eu costumo frequentar igrejas evangélicas, eu gosto de ouvir a palavra de Deus. Não me sinto exemplo de nada. Exemplo para mim é Jesus Cristo. E nessa época existia uma pessoa que nos acompanhava que dizia que existia um demônio na vida do meu filho. E aquilo me deixava num conflito muito grande. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu conversava com a psicóloga, como é que é isso? E, assim, eu acho que as pessoas hoje em dia usam a fé, o nome de Deus. Acho que tem que ter muita sabedoria para você fazer um aconselhamento, para você fazer um atendimento, sabe? Então, eu às vezes olhava para o meu filho como se ele fosse uma coisa horrorosa. Aí vinha a superproteção que aumentava. Não, aí vinha uma guerra espiritual. Eu vi o mal. Então, assim, ela dizia que ele era o mal, eu vi o mal. Eu falei assim, gente, ele é meu filho, ele saiu de mim, ele é amor puro. Com a superproteção que você dava a ele. Isso. E aí ele começava a fazer o quê? Ele começava a me agredir, ele começava a fugir de casa, me deixando extremamente preocupada. Eu ficava desesperada. Era só eu para cuidar. O pai cumprindo com as responsabilidades financeiras. Eu ligava às vezes, mandava SMS pedindo apoio da figura dele paterna, porque o Alexandre ele sempre cresceu aprendendo a respeitar o pai. Alexandre sempre deu presente de dia dos pais, ele sempre deu presente no Natal, até que um dia isso tudo parou, isso tudo passou, porque ele viu que ele não recebia. Então por que ele tinha que dar? E como é que era o teu relacionamento com o Edmundo? Eu não quero falar mais sobre ele. Ok.
Que lembranças você tem do teu passado, Cristina, como modelo? Você sente saudades daquela época? Você sente saudades do teu nome, de você ser uma mulher, apesar que você continua uma mulher bonita, uma mulher com corpo bonito, mas você naquela época, automaticamente, era a época que você era considerada um símbolo sexual. Você era desejada, cortejada, como deve ser ainda, mas muito mais naquela época, eu te conheço há muitos anos. Então, você sente saudade do glamour? Você sente saudade da época do desejo, da época que olhavam e falavam, pô, mas que tesão, que mulher maravilhosa, que não sei o quê. Você sente saudade dessa época? Ou isso passou como tivesse passado a vida normal? Olha, Wagner, eu coloquei um ponto final nesse trabalho quando eu, aos 33 anos, que eu ainda estava com tudo em cima, quando eu me uni ao meu ex-marido. E aí eu abri mão do meu trabalho, eu tinha minha renda, eu vivia de aluguel e eu não desfilei mais no carnaval. Eu estava realizando o meu sonho de viver a minha família, cuidar do meu marido, cuidar do meu filho. Então a minha vida era viver para minha família. Mas isso acabou? Acabou porque eu me divorciei. Divorciou. Mas e aí você teve uma fase de depressão, não teve? Fiquei muito triste com a história do divórcio, porque eu casei acreditando que meu casamento seria para a vida toda. E como é que foi superar essa depressão? Foi difícil? Foi porque eu entrei num questionamento muito grande com Deus. Aquela coisa de fechar brecha, não casar, com a bênção de Deus. E eu falei assim, Senhor, eu casei com a tua bênção e eu estou me separando agora depois de 5 meses. Mas aí eu percebi que, apesar do Djaí ser um homem maravilhoso, eu guardo um carinho absurdo por ele. Eu tenho ele como um irmão. Se ele precisar de mim, se ele bater na minha porta, qualquer hora que for, ele vai ser muito bem recebido. Mas nós éramos pessoas muito diferentes. Para Cris, recentemente você postou no seu Twitter uma declaração dizendo que você se comparava a Elisa Samúdio, né? Você gostaria de falar sobre isso? Não. Mas você quando colocou, você colocou como um desabafo num momento de depressão? Você colocou... Foi um desabafo de uma coisa que eu passei por uma pessoa que não é conhecida do público. E para eu entrar nesse assunto, eu vou ter que destrinchar o passado. E o passado não me pertence mais, porque eu não vivo mais lá. Ô Cris, bom quando você... Eu li aqui o que o teu filho postou. A gente sente que foi como se tivesse tido uma lavagem e teu filho reconhecendo o teu valor. Aí depois você passou pela tua separação com o Edmundo, depois você passou pelo teu divórcio, e aí você vem. Até agora, o que você espera do coração? O que se espera que apareça na tua vida? Um amor? Olha, a vida inteira eu esperei um grande amor. A vida inteira. Ainda não chegou? Ou já chegou e você deixou escapar? Eu acho que ele chegou e eu deixei escapar. Mas... Abusei agora, mas eu tinha que falar. Mas... hoje em dia o meu foco é a minha vida profissional. Eu tenho meu filho criado, está bem criado, acho que até pelas palavras dele, né? Eu vejo que ele amadureceu. Se ele se sensibilizou com a dor, com o sentimento do desespero daqueles pais, e conseguiu se colocar no meu lugar ali,
Então eu acho que ele conseguiu verdadeiramente saber o que o outro sente. E é assim que a gente aprende a crescer como ser humano. Se colocando no lugar do outro. Como é que o outro vai se sentir se eu fizer dessa forma? Ô Cris, você se arrepende de muita coisa que você fez? Olha, eu tô entre a cruz e a espada. Você tá o advogado do diabo aqui, hein? Não, eu tô amarrado. Sabe o que é? É porque é o seguinte, quando a gente entrevista uma pessoa que você conhece, embora a gente não tenha muito contato, mas quando você conhece a história da pessoa, automaticamente sai. Né? E tem assuntos que eu sei que você não gostaria de mexer, que eu não vou tocar nesses assuntos, mas tem coisa que não tem jeito, como aquele. Você teve e deixou escapar. Agora eu estou te perguntando de novo, uma outra coisa. E aí? Se arrepende? Olha, Wagner. Vamos fazer diferente, vou te facilitar. Você faria essa parte de novo? Ou passaria, viraria a folha e iria em frente? Pularia para a página 14, deixaria 11 a 12 não lidas? Complicou mais. O episódio da delegacia, eu não posso responder porque naquele momento eu não estava consciente, eu estava sob efeito de sedativos, então eu não estava ali, eu não respondia por mim. Mas é lógico que se eu pudesse mudar aquela história, aquilo ali jamais teria acontecido. Se eu pudesse peneirar a existência de pessoas perto de mim, tentando me fazer lavagem cerebral, Você tiraria eu tiraria essas pessoas da minha vida, elas nunca teriam... O fato da delegacia, você estava completamente topada. Tava, porque eu Alexandre fora de casa, ele dormiu fora de casa. E eu não conseguia dormir, sempre em desespero. Ele muito jovem, bebendo, e sem o pai, e a responsabilidade de toda era minha. E outro dia fiquei até surpresa, o pai dele deu uma declaração: ela me manda SMS de 15 em 15 minutos, como se ele fosse a última Coca-Cola gelada de Dubai. Aí eu fui procurar os SMS, mostrei para um amigo dele: olha aqui, ó, o SMS que eu mando pro seu amigo lá. É para falar do filho dele. Ele deu a entender que eu andava atrás dele como homem. Bem, Mas eu respondo essa pergunta. Não, eu prefiro não tocar no assunto de mundo agora, até porque ele não está aqui para ouvir o outro lado. Mas responde, você passaria uma borracha em muita coisa que aconteceu na tua vida? Você não faria novamente? Você se arrepende de ter feito? Muito. Cristina Mortágua, e agora? E a sua vida agora, daqui para frente? Agora? Agora é só alegria. E é baseada nos meus erros do passado que eu estou montando, ainda está em fase de construção, no PowerPoint, uma palestra chamada Faça o que eu digo, não faça o que eu fiz, dedicada para as agências de modelo para viajar no interior do Brasil, essas agências pequenas, para essas meninas que sonham ser modelo e às vezes viajam para São Paulo em busca de um sonho, achando que aqui resolve tudo, achando que tudo é glamour. Quando as luzes se acendem, é uma coisa. Quando as luzes se apagam, é uma outra história. Então é baseado na experiência, em toda experiência ruim que eu vivi na minha vida, que eu quero passar para elas. Porque às vezes, Wagner, é muito difícil uma menina, uma adolescente, escutar a mãe. Mas escutar uma pessoa que já passou por aquilo ali, ela já fez. Com ela não deu certo. Ela é uma prova viva de que não deu certo. E ela passou por cima. Então essa mulher tem alguma razão.
Porque a mãe, quando a pessoa é jovem, a mãe nunca tem crédito. É aquele velho ditado de santo de casa não faz Santo milagre. de casa não faz milagre. Não, mas tem que ser. Entendeu? Às vezes a pessoa tem que ouvir uma outra pessoa. Isso aí. Então, eu aprendi a transformar em limonada suíça os limões que a vida me oferece. Vamos te ver aqui. Beijo. Agora, olha só. Você assistiu aqui na quarta-feira os apelos de várias mães à procura de seus filhos. E eu me comprometi a colocar no ar. A Ana Paula dos Santos foi localizada. Ela tem 15 anos. E depois de uma briga com a mãe, ela fugiu de casa com o namorado. Uma vizinha assistiu ao Verdade do Povo e a polícia conseguiu localizar a jovem. Vou falar com o Paulo César, que é pai da Ana Paula. Boa tarde, Paulo César. Fala no microfone. Tudo bem, querido? Agora? Tudo bem. E como é que foi a história? Você esteve aqui? Estive aqui. Aí você pediu para mim fazer uma ocorrência. Eu falei que o certo era você. Eu perguntei se você tinha comunicado o fato à polícia. Você falou que não havia comunicado. Como já tinham passado mais de 2 dias que a sua filha tinha desaparecido, eu encaminhei vocês à 19ª Delegacia na Tijuca. 19ª. E Aí aí? eu fui lá, falei lá com o delegado, ele fez a ocorrência. Aí eu dei um telefone. Ah. Ele ligou, o telefone estava desligado. Quando foi no outro dia, eu consegui ligar e levei lá para ele de novo. Aí quando ele ligou, ela atendeu. Primeiro o rapaz lá atendeu que estava com ela. Jailson, se eu não me engano, é isso? Jailson. Aí ele atendeu e depois ele desligou. Aí depois eu liguei, ela atendeu. Mas quando ela ouviu minha voz, ela falou que a ligação caiu. Poxa, aí eu fiquei mais nervoso ainda porque eu escutei a voz dela. Sabe, aí eu fiquei nervoso, eu perguntei, cara, pô, onde está minha filha? Sabe, onde está minha filha? Aí ele ficou assim, aí desligou, aí não consegui mais. E aí? Fala mais perto do microfone, tá falando força. Aí, eu dei o telefone para a delegada ligou. Quando a delegada ligou, conseguiu falar, ela xingou a delegada. Sabe? Até hoje eu vou sair daqui, vou passar lá para ela pedir desculpa para a delegada. Lógico. Que a delegada falou assim, ó, sua filha é muito mal educada, sabe? Aí falou bem a delegada. Falou bem. Aí ela até sugeriu aquilo tudo para mim. Poxa, aí eu falei assim, ó, eu tô aqui desesperado, querendo encontrar minha filha, sabe? Mas ela foi mal educada, eu vou trazer ela aqui para ela pedir desculpa, sabe? Agora eu tô satisfeito, ela apareceu. Tá aí do teu lado. Tá, é a única filha que eu tenho, estava desesperado. Agora ela não vai fugir mais não, né? Não vai. Tudo por causa do namorado. O namorado foi lá em Minas Gerais, buscou ela, trouxe ela aqui pro Rio. Ela não me comunicou, não falou nada. E o namorado entregou ela a você? Entregou ela, mas não entregou do jeito que ele pegou ela. Porque ele levou ela para casa dele, então ele tem 22 anos. O importante, vamos preservar essa menina. E é o seguinte, importante que ela voltou, importante que a gente ajudou. Importante que ela está aí, importante que ela não vai fugir mais. Se fugir, a gente bota para correr atrás dela. E é muito importante que ela compareça à delegacia para dizer à delegada, me desculpe, eu errei. Desculpe. Reconhecer o erro é uma virtude. Um abraço, parabéns a você também. E através... Hein, Wagner? Através do seu programa, pô, foi uma ajuda que eu não tinha outra opção. Eu falei, só vou lá no Wagner. Nós estamos aqui para ajudar mesmo. Sabe? Nós estamos aqui para ajudar mesmo. Fala aí o que é. Qual o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, eu tô olhando pro seu pai. Você tem o privilégio de ter um anjo como pai. Hoje você pode não dar valor. Não existe homem no mundo que vai ser mais importante que seu pai na sua vida. Eu não conheço sua mãe, eu não sei a educação que você teve, mas pelo desespero que ele demonstrou sentir, ele te ama demais. E um homem, para merecer você, ele tem que te amar tanto ou mais que o seu pai.
E para isso, ele tem que agir corretamente. E não levar você embora, escondido, deixando a sua família desesperada, agoniada. Tem que ser de uma forma consciente. Faz mais isso não. Um dia você vai ser mãe. Beleza. Honra seu pai. Honra sua mãe. É isso aí. Cristina Mortágua falando de coração para coração. Se você tem alguma história para o nosso programa, mande um e-mail pra gente. O e-mail só vale para esse quadro. Anote aí verdadedopovo@recordrj.com.br ou pelo r7.com/rio.